Olá, meninos e meninas. Bom, vocês podem até pensar assim: mas sobre interpretação, nós já tivemos slides sobre isso, videoaula sobre isso, mas nunca é demais. Quando você for fazer uma prova no vestibular, a gramática você vai encontrar na compreensão e interpretação de texto. Geralmente cai textos, né, para você estar interpretando. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre essa interpretação. Bem, uma das coisas que você tem que ver no texto é a linguagem literária e não literária, que nós temos denotação e conotação. Denotação é a palavra com significação restrita, real. Palavra com sentido comum do dicionário, palavra usada de modo automatizado, linguagem comum, sentido real. A conotação já é uma significação mais ampla, palavra cujos sentidos extrapolam o senso comum, usada de modo criativo, linguagem rica e expressiva. Então essa nós vamos encontrar em textos não literários e essa nós vamos encontrar em textos literários. Bom, para interpretar o texto, nós temos que pensar como ler um texto, ou melhor, como aprender a ler um texto. Como compreendê-lo em suas entrelinhas de maneira a tirar o maior rendimento da leitura. Como identificar as ideias básicas passadas pelo autor e extrair delas informações relevantes. Como absorvê-las de maneira crítica. Como refletir sobre elas, transformando informação pessoal em conhecimento. Então, tudo isso faz parte da interpretação. Vamos ver esse pequeno trecho aqui. O Brasil tem muitos problemas políticos, econômicos e sociais. O presidente Lula viajou para a Europa porque os russos não entendem nada de economia, mas grande parte da pobreza nacional deve-se à violência exposta nas telenovelas, pois a vida sexual das pessoas deve ser responsável, uma vez que a AIDS é um problema mundial. Ninguém entende porque o presidente viajou para a Rússia. Portanto, use preservativo sempre, assista aos telejornais e viaje para a Rússia assim que surgir uma oportunidade. Vocês entenderam esse texto? Ele ficou claro? Ele foi escrito em língua portuguesa? Você entende essas palavras que estão escritas aqui? Eu acho que entende. Todos nós entendemos. Nós somos falantes, leitores, né? E escritores da língua portuguesa. Mas será que ele está claro? As orações, a gente percebe que elas têm uma construção sintática aceitável. Sujeito, verbo, complemento. Há concordância entre os componentes da oração. Sujeito concorda com os verbos, os nomes, substantivo, adjetivo, advérbio, etc. Concorda em número, singular, plural, em gênero, masculino e feminino. Isso aí a gente não pode reclamar, né? Mas será que nós compreendemos aquele texto? Ele teve uma coerência, teve uma lógica, né? Então, a função do texto, essencialmente, tem função comunicativa, passar informação, contar uma história, descrever algo, transmitir sentimento, etc. O texto usado como exemplo é incoerente. Por que ele é incoerente? Porque não há conexão lógica entre as orações, não há relação de sentido entre elas. Por exemplo, o Brasil tem muitos problemas políticos, econômicos e sociais. Bom, entendemos, né? Depois veio a outra oração. O presidente Lula viajou para a Europa porque os russos não entendem nada de economia. Depois ele já mudou para a questão da sexologia, de AIDS e tudo mais.
Então, não há coesão entre as orações, elas não fazem sentido, logo o texto não informa, não comunica, não cumpre sua função essencial. Por isso, não é um texto. Texto vem de tessitura, de estar reunindo informações. E aqueles são informações soltas, que não têm correlação. Um texto se faz de palavras, as quais se agrupam em orações, que se transformam em parágrafos, capítulos e etc., formando uma coerência de sentido, que é o contexto. Então, o que é o contexto? É a unidade maior em que uma unidade menor está inserida. Quer dizer, então pega letras, sílabas que formam palavras, palavras que formam frases, frases formam orações, né? E que formam sentido, que se agrupam dando sentido, dando coerência. Lá tinha palavras, tinha orações, mas não dava sentido, coerência uma com a outra. O significado de um texto não é mero resultado da união de suas partes. Não é você pegar palavras só e unir, porque depende de uma combinação que gera sentido. Conhecimentos linguísticos, o aprendizado da leitura depende das aulas de língua portuguesa, desde lá, ó, a primeira fase, que você aprende as primeiras letrinhas, as sílabas, né, a formar palavras. Conhecimento de mundo, todas as outras disciplinas colaboram para o entendimento de um texto, assim como ter contato com várias fontes de informações, revistas, jornais, livros, rádio, televisão, internet e etc. Então, para interpretar textos, existem 3 passos que deverão ser seguidos. Primeiro passo: o entendimento de um texto pede uma análise. Para isso é necessário decompô-lo em partes. Qual é o assunto tratado? Qual a intenção textual? Quais os argumentos usados pelo autor? Para você ir compreendendo o que se trata o texto. Segundo passo, consiste em encontrar suas ideias núcleo, como elas funcionam no texto e como auxiliam na compreensão. Trata-se de um trabalho de análise que tem como objetivo buscar os conceitos que definem a postura do autor perante o treino. Vamos treinar a análise das ideias núcleo do texto a seguir. Bem, antes de vermos esse texto, não adianta a gente só ler com os lábios, com os olhos, se a gente não ler com a mente, prestando atenção no que está escrito. Não adianta. Se você pegar um texto, igual tem aí alguns testes, as letras, algumas viradas ao contrário, para a esquerda, você vai ler o texto. Por quê? Porque você já tem essa habilidade de leitura. O seu cérebro já vai comandar. Mas, muitas vezes, você não vai compreender a fundo o que está escrito. Então, é necessário prestar atenção ao que está lendo. Vamos ver aqui. Incalculável é a contribuição do famoso, olha aqui, ó, neurologista austríaco no tocante aos estudos sobre a formação da personalidade humana. Sigmund Freud, 1859-1839, né? Conseguiu acender luzes nas camadas mais profundas da psique humana, o inconsciente e o subconsciente. O que isso aqui está? Alguma coisa que está mostrando para nossa mente aqui, ó, na nossa leitura bem compreendida, que está trocado. Olha aqui, ó, nascimento e morte, tá vendo?
Começou estudando casos clínicos de comportamentos anômalos ou patológicos, com a ajuda de hipnose, em colaboração com os colegas Joseph Breuer e Martin Charcot. Estudo sobre a histeria em 1895. Insatisfeito com os resultados obtidos com o hipnotismo, inventou o método que até hoje é usado pela psicanálise, o das livres associações de ideias e de sentimentos, estimuladas pelo terapeuta por palavras dirigidas ao paciente com o fim de descobrir a fonte das perturbações mentais. Para esse caminho de regresso às origens de um trauma, Freud se utilizou especialmente da linguagem onírica dos pacientes, quer dizer, uma linguagem através dos sonhos, considerando os sonhos como compreensão dos desejos insatisfeitos na fase de vigília. Mas a grande novidade de Freud, que escandalizou o mundo cultural da época, foi a apresentação da tese de que toda neurose é de origem sexual. Salvatore Ginofrio. Então, esse texto apresenta 4 conceitos. Quais são eles? Poderia deixar para você apontá-los, mas vamos ver aqui. Se você reler atentamente, você vai como os estudos e pesquisas de Freud contribuíram para a psicologia. Qual foi o primeiro método usado por Freud? Qual foi o segundo método de análise? Em que ponto de sua teoria Freud se destaca quanto à explicação da neurose? Se você reler, você vai achar esses 4 pontos importantes. Disso aqui, você já vai destrinchar o texto, já vai compreendê-lo, interpretá-lo. Terceiro passo: compreender o que são níveis de leitura e aprender a como praticar a pré-leitura. As etapas ou níveis de leitura que o levarão até a assimilação completa do conteúdo do texto são feitas passo a passo. E maneira de aprender como fazer isso é o contato direto com o texto, é pegando o texto e lendo. Primeiro nível, relacione-se aos conhecimentos básicos da linguagem, conhecer a morfologia, a sintaxe, a semântica, etc. Segundo nível, trata-se da pré-leitura, uma leitura para examinar o texto, para destrinchar o texto. Terceiro nível é o nível analítico, visa analisar o texto, saber o gênero a que pertence o texto, se é informativo e etc. Quarto nível é o nível de controle, você deve tirar suas dúvidas, parar a leitura quando necessário, buscar definições no dicionário, sublinhar partes importantes, destacar trechos, etc. Quinto nível, esse nível é opcional, é a etapa certa para a repetição aplicada. Uma maneira de fazer isso é preparando resumos escritos sobre o que lemos, usando nossas próprias palavras. Bom, isso aqui quando a gente tem mais tempo. Quando nós estamos lá fazendo uma prova de vestibular, por exemplo, não tem condições. Mas a gente precisa fazer uma leitura prestando atenção. Bom, uma das coisas que são usadas nos textos é a intertextualidade, que é a relação que os textos estabelecem entre si. Um texto pode ser verbal, não verbal, visual, publicitário e etc. Pode estar relacionado a outros textos que o complementam. Os tipos mais comuns de intertextualidade são a temática e estrutural. A temática é quando temas e assuntos diferentes estabelecem relações entre si, repetem ideias do outro texto. Os textos rivalizam entre si, invertendo ou deformando o sentido original do outro. E estrutural acontece no interior das estruturas textuais, não está visível na superfície. Vamos ver isto. A intertextualidade é a relação que os textos estabelecem. Então, isso daqui eu já falei. Eu copiei, pus 2 vezes esse mesmo slide.
Vamos passar para o outro. Por exemplo, Chico Buarque faz um intertexto aqui, ó, com o poema de Carlos Drummond. Ele fala: Carlos amava Dora, que ama Lia, que amava Leia, que amava Paulo, que amava Juca, que amava Dora, que amava Carlos, que amava Dora, que amava Rita, que amava Dito, que amava Rita, que amava Dito, que amava Rita, que amava Carlos, amava Dora, que amava Pedro, que amava tanto, que amava a filha, que amava Carlos, que amava Dora, que amava toda a quadrilha. Flor da Idade, Chico Buarque. Olha o poema original. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com João J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Viu como que ele fez o intertexto, mas ao mesmo tempo ele desfigurou, né, o texto original. Olha isso aqui, um quadro tão conhecido da Mona Lisa, né? Isso aqui é uma linguagem não verbal, a Mônica Lisa, do Maurício de Souza. Entenderam o que é uma intertextualidade? Então a gente encontra em alguns textos. E para você fazer a interpretação é necessário você ler e interpretar até mesmo as entrelinhas.